A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 17, e versículo de número 11 ao 19, que vai nos dizer assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando a glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que somente um dos 10 leprosos, ele agiu com gratidão. Muitas vezes o Senhor nos faz viver milagres. Nós somos intensos ao pedir, porque você observa aqui que os 10 foram intensos. Os 10 pediram, os 10 suplicaram, os 10 gritaram, os 10 queriam ser curados. Muitas vezes nos posicionamos pedindo, orando, dizendo: Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, abre a porta. Mas quando o milagre acontece, nós não agimos com a mesma intensidade que pedimos. E precisamos ter a mesma intensidade do pedir para o agradecer. Os 10 leprosos queriam ser purificados e Jesus teve misericórdia dos 10. Jesus fez um milagre acontecer na vida dos 10. Eu estou conversando com homens e mulheres que o Senhor vai fazer milagres acontecer na sua vida. Você tem clamado, você tem pedido, você tem suplicado, você tem dito: Senhor, tem misericórdia de mim, e Deus está dizendo para você hoje: eu vou ter misericórdia de você, eu vou fazer milagres acontecer, vou me compadecer da sua situação, mas já estou lhe dizendo: seja grato, seja grata como este samaritano foi. Muitas vezes, irmãos, quando estamos diante do milagre, da porta aberta, da bonança, nós esquecemos de agradecer, esquecemos de exercitarmos a nossa gratidão, e a gratidão, ela abre portas impossíveis na nossa vida. Você observa que estes homens aqui, os 9 que não voltaram para agradecer, eles receberam uma cura física, mas eles não tiveram ali, irmãos, uma palavra do Senhor Jesus liberada no espiritual. E Deus está dizendo hoje: eu tenho palavras liberadas no teu espiritual, a tua fé vai fazer impossíveis acontecer. Eu vou trazer para a sua vida a salvação que o homem não pode te entregar. Porque assim, irmãos, muitas vezes nós recebemos uma cura nessa terra, a porta se abre, o impossível acontece, mas isso não adianta se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Isso não adianta se nós não estivermos aos pés de Jesus. Este homem aqui, que era o samaritano, ele teve a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Você observa o quanto a gratidão nos aproxima de Jesus? Não adianta você viver milagres e estar longe de Jesus. Declare comigo: eu não quero viver milagres e estar longe do dono do milagre. Eu não quero viver milagres e estar longe do dono do milagre. Você observa que é possível uma pessoa receber milagres estando longe de Jesus, só pedindo, suplicando, mas a vida dela não estando ali aos pés dele. Mas não adianta, como a palavra do Senhor nos diz, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta só suplicar pelo milagre. Eu quero lhe dizer uma coisa: seja alguém que prioriza o dono do milagre. Seja alguém que prioriza estar no centro da vontade de Deus. Seja alguém que prioriza o que Deus tem para você. Irmã, eu quero muito uma libertação de uma pessoa, eu quero muito a restauração de um casamento, eu quero muito uma cura, uma porta aberta. Isso é bom. Você tem que realmente buscar pelo seu milagre, mas primeiramente priorize o dono do milagre. Porque ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer estar próximo de você. Mas isso vai depender do seu posicionamento depois que o milagre acontecer. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que portas vão se abrir extraordinárias na sua vida. Você tem clamado, você tem pedido, você tem suplicado. Mas Deus está dizendo para você, antes que aconteça, seja grato. Seja grata, por quê? Porque tem muita gente que vive milagres, mas não tem salvação.
Tem muita gente que vive milagres, mas não se aproxima de Jesus. 10 leprosos foram curados. Não foi somente o grato, o samaritano que voltou para agradecer que foi curado. Não. A Bíblia faz questão de enfatizar que os 10 foram purificados. Indo eles ali mostrar aos sacerdotes como Jesus mandou, eles foram purificados. A Bíblia ela fala no plural, purificados. Então foram todos, não foi somente um purificado no singular, mas foram purificados. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que eles vendo ali que estavam purificados, eles vendo ali que o milagre já havia acontecido, que o que eles pediram já tinha acontecido, eles seguiram suas vidas. Tem muita gente que age assim, irmãos. Pede a Deus um milagre, Deus vai lá e faz. Depois a pessoa vai lá e segue a vida. Esquece do Deus do milagre. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para vivenciarmos a salvação. O Senhor nos chamou, irmãos, para nos aproximarmos dEle. Foi isso que esse samaritano fez. Ele viu, irmãos, que ele teve uma oportunidade de estar perto de Jesus. Quando você tem uma oportunidade de estar perto de Jesus, você aproveita esta oportunidade. Hoje Jesus está falando contigo e Ele está dizendo: minha filha, meu filho, aproveite a oportunidade. Não seja alguém que lança fora as oportunidades que eu, o Senhor, determinei para a sua vida. Porque eu determinei oportunidades. Eu abri portas na sua história. Pelos olhos da fé, irmãos, eu vejo pessoas aqui com portas abertas. Eu vejo o Senhor fazendo milagres acontecer. Mas não priorize o milagre, priorize o dono do milagre. Quando nós aprendemos, irmãos, a priorizarmos o dono do milagre, nós vivemos o extraordinário. Nós chegamos perto do mestre. Nós vivemos o sobrenatural, versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Você observa que este samaritano aqui, ele não havia tido a oportunidade de chegar perto de Jesus. A Bíblia diz que eles gritaram de longe, versículo 13, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus mestre, compadece-te de nós. Eles pedem ali para que Jesus se compadeça, tenha misericórdia deles, mas de longe. Então ninguém ali teve a oportunidade de chegar perto de Jesus. Depois que o milagre aconteceu, o samaritano entendeu: eu tenho uma oportunidade de chegar perto dele. Depois que o milagre acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã, você vai lembrar diariamente: Jesus fez algo na minha vida e eu preciso diariamente estar aos pés dele. Eu preciso diariamente priorizar a minha intimidade com ele. O que tem de pessoas, irmãos, que estão perdendo a intimidade depois do milagre, o número é muito alto. Por quê? Porque as pessoas estão priorizando mais o milagre do que o dono do milagre. Você observa que a maioria aqui não voltou para agradecer. E assim é nos dias de hoje. A maioria não está sendo grato. A maioria não está valorizando o que Jesus fez. A maioria não está valorizando a presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não chamou a gente para isso, irmãos. O Senhor Jesus nos chamou para valorizarmos a presença dele. O Senhor Jesus nos chamou para priorizarmos a ele. O milagre que a gente recebe não é para a gente se afastar de Jesus, mas o milagre que a gente recebe é para nos aproximarmos dele. Jesus não é um step de carro que você só usa quando você precisa, que você só lembra dele quando você precisa, não. Jesus quer ter conosco a intimidade diária e ele quer que os milagres sejam algo que fortaleça a nossa fé e nos aproxime dele. E não algo que a gente só quer naquele momento que estamos precisando, mas depois que acontece a gente esquece dele. Precisamos aprender a priorizar Jesus, o dono do milagre. Declare comigo: eu tenho que priorizar o dono do milagre e depois valorizar o milagre. Eu tenho que priorizar o dono do milagre e depois valorizar o milagre. Depois você dá valor ao milagre, mas primeiramente você tem que dar prioridade ao dono dele, que é Jesus. Jesus entregou para este homem uma experiência sobrenatural que os outros não tiveram. Você observa que quem tem gratidão, irmão, se aproxima de Jesus. Até os dias de hoje é assim. Pessoas que são gratas, elas estão próximas do mestre. Pessoas que são gratas entendem: a porta de emprego abriu, não é porque eu sou boa, não. Não é porque eu sou bom, não. A cura chegou, não é porque eu sou boa, não. Não é porque eu sou bom, não. A resposta de oração aconteceu, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus, ele fez, ele teve misericórdia de mim. Jesus teve misericórdia dos 10, mas somente um entendeu isso. E hoje o Senhor nos convida a entendermos: tudo o que acontece na nossa vida é graça.
É favor imerecido. Mas, irmã, eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, dou minha vida no ministério, não importa. Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa entender que a gratidão é tudo. E que você não é digno, você não é digna de nada. Nós não somos dignos de nada. É tudo graça. É favor imerecido. Então, quando eu entendo isso, eu me comporto como um samaritano que voltou para agradecer. Porque eu entendo, a porta de emprego abriu, não é porque eu sou boa, porque ele é bom. A cura chegou não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. Tudo é porque ele é bom. E este homem entendeu isso. É tudo sobre o dono do milagre. Eu vou aproveitar para chegar perto dele. Que os milagres que acontecem na sua vida não te afastem de Deus, mas que eles te aproximem do Senhor. Como assim, irmão? Milagres afastar de Deus acontece. Você vai observar aqui, ó. Os 10 viveram milagres, mas somente um foi grato. Somente um voltou para agradecer. O restante, irmãos, recebeu milagre, tchau. Não quero mais saber, não. Não quero mais buscar Jesus, não preciso. Era isso que eles pensavam. Só que o outro, o que voltou para agradecer, entendeu. Jesus teve misericórdia de mim, eu vou lá. Eu preciso ser grato. Jesus, ele pergunta, não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Porque Jesus observou ali, irmãos, que a maioria não voltou para agradecer. Você sabia que Jesus observa a sua gratidão? Às vezes você acha que não, né? Você está aí agindo com gratidão, está sendo uma pessoa grata. Ô, Senhor, obrigada pelo pão, obrigada pelas vestes. Senhor, obrigada, porque o Senhor abriu aquela porta para mim. Aí você fala, meu Deus, tudo eu fico agradecendo. Será que Jesus está vendo isso? Claro que ele está vendo. Você tem que agradecer mesmo. Agradeça até pela água que você bebe, até pela sandália que você calça, até por estar de pé, até por estar respirando. Nós precisamos diariamente agradecermos, irmãos. Porque quando somos gratos, as portas se abrem na nossa história. Jesus estava observando e ele disse, a maioria não voltou para agradecer. Não eram 10, cadê os 9? Aí às vezes você está aí agradecendo e achando que está passando desapercebido, mas não está. O céu está olhando para você e se agradando. Jesus está olhando para você e dizendo, ali é meu filho, ali é minha filha, ó, levanta de manhã e agradece pelo pão. Não tem o queijo, mas agradece pelo pão. Tem gente que tem o pão, tem o queijo, tem gente que tem iogurte, tem tudo, mas não está agradecendo. Mas ali, ó, minha filha só tem o pão, mas está agradecendo pelo pão que tem. Você entende, irmãos, que a gratidão, ela muda tudo. E o Senhor observa o coração que é grato. Irmãos, o coração que é grato, ele é mais abençoado. Este homem, sem sombras de dúvidas, foi mais abençoado do que os 9. Por quê? Porque ele foi grato. Quando você é grato, quando você é grata, você vive experiências que outras pessoas não vivem. Você se aproxima de Deus. Declare comigo, eu vou me aproximar do meu Deus com a minha gratidão. Eu vou me aproximar do meu Deus com a minha gratidão. Este homem era estrangeiro, mas exercitou a gratidão. Este homem, irmãos, não era ali dos filhos de Israel, mas ele tinha gratidão no coração dele. E Jesus deixa isso bem claro aqui, ó. Este estrangeiro voltou para dar glória a Deus, só ele voltou. Nenhum dos outros voltaram, mas ele se destacou. E o Senhor está dizendo, seja como este estrangeiro que se destacou. Uma pessoa que, humanamente falando, muitas vezes é até desprezível para muitos, mas para o Senhor não é. Por quê? Porque a gratidão tornou ele especial. Os samaritanos, eles eram desprezíveis para os judeus. Mas aqui você observa que a gratidão deste homem tornou ele especial. Então você pode ser desprezível para muitas pessoas, mas se você for uma pessoa grata, você se torna especial. O Senhor, ele tem algo diferente para fazer na vida de pessoas que estão me ouvindo agora, que vão exercitar a gratidão. Jesus disse a ele, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Pode ir, você teve fé. E a sua fé transformou tudo. Que a nossa fé, irmãos, e a nossa gratidão ande de mãos dadas. Que a gente possa ter fé que o Senhor pode fazer, porque Ele pode e Ele vai fazer. Eu não tenho dúvida disso, que pessoas aqui vão viver milagres. Mas não seja somente alguém que tem fé, mas seja alguém que tem gratidão. Seja alguém que é grato, que é grata, sabendo, eu não merecia, mas Jesus fez na minha vida. Eu não era digno, mas Jesus fez na minha história. Este homem, ele recebeu, além do milagre, irmãos, uma palavra do Senhor Jesus dizendo para ele, ó, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você se aproximou de mim e isso me agradou. Porque, irmãos, o que aquele homem fez agradou o Senhor Jesus. Quando você se aproxima do Senhor Jesus, você tem salvação.
Quando você se aproxima do Senhor Jesus, você vê que as coisas mudam na sua história. Não é só sobre viver milagres. Tem muita gente que busca Jesus só para ter milagres, mas não é sobre isso, irmãos. É sobre amar ao dono do milagre. É sobre adorar ao dono do milagre. Quando você entende que o dono do milagre é maior que o milagre, você vive o extraordinário de Deus e o seu coração é grato. Não priorize os milagres. Pessoas que priorizam somente o milagre, elas acabam ficando frustradas. Pessoas que vivem de milagres, ou as pessoas que entendem, eu tenho que priorizar o dono do milagre. Elas recebem milagres, irmãos, automaticamente. A vida delas é transformada. Então houve uma transformação na história deste homem. Nunca mais ele foi o mesmo, porque ele se aproximou de Jesus. A gratidão fez ele se aproximar. O milagre não fez os outros 9 se aproximarem, mas a gratidão de um fez ele se aproximar. Você observa que não é milagres que ele aproxima de Jesus? Não é portas abertas, não é libertação, não é cura, não é isso que ele aproxima de Jesus. O que ele aproxima de Jesus é a sua gratidão. Por isso, seja uma pessoa que é grata, que é grato sabendo que tudo que te cerca, tudo que te acontece é graça, é favor imerecido. Você não merecia, mas Jesus teve misericórdia de você e resolveu fazer na sua vida. Se aproxime de Jesus com a sua gratidão e sua história vai mudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar, Pai, que a gratidão, ela precisa estar todos os dias ativa na nossa vida. Não adianta, Senhor, nós vivermos milagres se o nosso coração não for grato. Se a gente não souber, meu Pai, agradecer pelas coisas mínimas, agradecer pelos milagres, agradecer pelas vitórias. Pai, a tua palavra deixa bem claro que não é fiel no pouco, não pode estar sobre o muito. Meu Pai, que a gente possa ser fiel no pouco, que possamos ser como este samaritano que voltou, agradeceu, chegou perto do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor era maior do que o milagre que ele recebeu. Pai, que possamos compreender diariamente, Senhor, que o Senhor é maior do que o milagre, que o Senhor é prioridade na nossa vida. Se o Senhor não for prioridade, Pai, não tem como vivermos a salvação. Que possamos priorizar, Pai, não a porta aberta, não os milagres, as restaurações e as curas, mas priorizar primeiramente o dono do milagre, que pode fazer tudo isso acontecer e o nome do Senhor ser glorificado, porque cada milagre na nossa vida, Pai, é para que possamos nos aproximar do Senhor. Cada milagre na nossa vida, Pai, não é para que possamos somente ter o milagre embora seguirmos, não, mas é para que a gente possa entender que o dono do milagre tem muito mais do que o Senhor já nos entregou para nos entregar. O Senhor pode fazer infinitamente mais se nós nos aproximarmos de Ti, compreendendo que o Senhor é maior do que o milagre. E a prioridade tem que ser sempre Te adorar, chegar perto de Ti e sermos gratos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida diariamente. Nos dá, meu Pai, mais gratidão e mais fé. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
que possamos ser diariamente como este samaritano que compreendia que não era porque ele era bom, mas foi por causa da misericórdia de Jesus que ele alcançou ali a sua cura. Os milagres que vão acontecer na sua história possam te aproximar de Jesus, portas se abrirão. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido ao Senhor, vai começar a acontecer na sua vida. Mas antes de acontecer, Deus já está te alertando, dizendo: seja grata, seja grato, porque eu, o Senhor, transformarei a sua história. Seja como este samaritano que voltou para agradecer. E Jesus, ele observa a nossa gratidão e ele nos abençoa infinitamente mais quando somos gratos. Não seja alguém que somente busca o Senhor pelo que você precisa, mas o adore por quem ele é, porque você vai ver o que ele vai fazer na sua história. A sua história será completamente mudada, como foi a história deste samaritano. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.